Olá, olá pessoas! Feliz International Lie Day, Dia Internacional da Mentira, hoje, 1º de abril. E pensando nisso, eu não vou fazer um tweet falando que, sei lá, o Tush Push foi banido, porque não foi ainda, pelo menos, né? Isso aí foi empurrado pra frente pela NFL. E pensando nisso e pensando na cobertura do draft, eu resolvi fazer os 5 mentiras sobre o draft 2025. A questão aqui é que geralmente a mentira é algo objetivo. E aí vai ter várias paradas aqui subjetivas, que é a minha visão. Então, por favor, não levem a ferro e fogo, é só brincadeira do dia da mentira, etc. Pra gente, de alguma maneira, falar sobre prospectos, falar sobre o draft, tá bom? Então eu separei 5 aqui, se você tiver mais, coloque aí nos comentários. Se você quiser ser mais raivoso e falar que algum jogador já é uma mentira, que tem garantia que vai ser bust, coloca aí nos comentários, não tem problema. Vamos nessa, tá? Vamos lá. Então eu vou começar com a primeira mentira. Só Ashton Jeanty vale uma primeira rodada entre os running backs. Essa não é uma classe com tanto talento de primeira rodada nas outras posições ofensivas, né? No ano passado a gente teve aí uma penca de jogadores ofensivos sendo escolhidos em sequência, até o primeiro defensivo, e a classe defensiva deste ano, do topo, é melhor que do ano passado. Eu honestamente acho que o Omarion Hampton também vale uma primeira rodada. Running back de North Carolina, que na ausência do Drake May continuou produzindo muito bem. Então isso acho que é um sinal muito positivo, né? Porque as defesas estavam muito mais focadas no Hampton sem o Drake May como quarterback. Ele foi draftado no ano passado, então ele não jogou por North Carolina. É um jogador que tem uma combinação muito interessante de força e aceleração. E eu vou falar uma coisa, a distância do Hampton para o Ashton Jeanty, ela não é enorme, colossal, impossível de ser atingida. Não é tão distante assim. E eu vejo, sim, o Omarion Hampton como um prospecto que, para mim, tem valor de final de primeira rodada, mesmo sendo running back, e eu vejo, sim, ele saindo, aliás, bem antes do final da primeira rodada. Dallas pode escolhê-lo, Denver pode escolhê-lo, por exemplo, se ele chegar até lá, Então, a primeira mentira, para mim, é essa. Não é só o Ashton Jeanty, para mim, que vale, entre os running backs, uma primeira rodada. A segunda mentira, essa é interessante. Eu falei sobre os tight ends num vídeo anterior, e aí teve um comentário bem humorado de um membro dizendo: pô, mas você falou isso aí do Kyle Pitts e tal, que não foi sobre os tight ends, acho que foi sobre um outro jogador, que ele era um unicórnio, acho que foi sobre o Hunter. E ele falou: pô, mas você falou sobre o Kyle Pitts, sobre isso e tal. Bom, de fato, o Kyle Pitts era, como prospecto, incrível. E aí ele foi mal utilizado em Atlanta nos primeiros anos, e agora não tem nem essa desculpa mais. E aí eu acho que o Kyle Pitts, ele acabou gerando um estigma sobre draftar tight end alto. Eu, normalmente, não sou a favor de draftar tight end no top 5, por exemplo. E running back também não. Tá? São duas posições que eu acho que no top 5, qual é a minha visão, qual é a minha verdade? E essa é a minha verdade, você pode concordar ou não, não tem problema. A minha visão é que no top 5 você precisa sair com posições muito premium. Ou seja, quarterback, edge rusher, cornerback, eu tô super topando no top 5 se for um prospecto, pique Pat Surtain, pique Sauce Gardner, quarterback, offensive tackle também, né, dependendo da classe. Nessa eu não sei se eu estaria tão confortável com um offensive tackle no top 5, mas o top 5 eu acho que tem um valor muito importante a posição ser premium, porque o top 5 são as 5 piores equipes do ano anterior. Então você vai precisar de uma posição que tem mais impacto no jogo. Essa é a minha visão. Agora, depois disso, eu não tenho tanto problema em pegar um tight end, por exemplo, ou um wide receiver. Tem gente que começou a advogar que do top 10 o wide receiver não compensa, porque isso eu vi nos Estados Unidos, né, algumas pessoas falando. E sem problema também, a opinião delas. Mas que não compensa, porque na segunda rodada, muitas vezes você encontra um DK Metcalf, você encontra no final da primeira rodada um A.J. Brown, enfim. Não acho que é bem por aí, né? Até porque o Ja'Marr Chase não foi escolhido na segunda rodada e nem o Justin Jefferson. Agora, o grande ponto é, geralmente quanto mais alto um jogador é escolhido, maior a chance de sucesso dele. Porque ele já mostrou coisas boas, ele já mostrou que pode fazer coisas boas. Ele já mostrou ter um atleticismo, ele já mostrou ter o protótipo físico para a posição. Atleticismo e a parte física são importantes na transição do jogo universitário para o jogo profissional. Então, a segunda mentira é, não vale draftar nem o Tyler Warren e nem o Loveland de Michigan, Colston Loveland, tight end de Michigan, na primeira rodada, por conta do exemplo do Kyle Pitts. Eu acho que isso é uma grande mentira. E é só ver literalmente ano passado.
O Brock Bowers foi draftado na primeira metade da primeira rodada e o Brock Bowers foi o melhor tight end da NFL no ano passado. Ele não foi só o melhor tight end calouro e merecia muita consideração, calor ofensivo do ano, pelo peso da posição, pelo que ele transformou o Washington, colocou os Commanders no mapa de novo, é o Jayden Daniels. Mas o Brock Bowers merece muitos elogios pela temporada que fez no ano passado. Talvez a única coisa positiva do ataque do Las Vegas Raiders foi o Brock Bowers na temporada de 2024. Então, eu acho que a gente não pode se apegar a isso. O Kyle Pitts deu errado. Beleza, o Brock Bowers no ano passado deu certo. O Brock Bowers era um tight end que teria valor de primeira rodada certamente, e eu vejo 2 tight ends com valor de primeira rodada neste ano. Então, eu acho que usar esse exemplo do Pitts, mas principalmente o exemplo de tight end, tight end pega depois, George Kittle saiu na quinta rodada. A gente não pode pegar esses exemplos como a regra, tá? Honestamente. Tem que ver o valor do jogador, quão pronto ele está, o teto dele, e eu acho que neste caso é uma mentira para o draft 2025. Os 2 tight ends valem sim nota de primeira rodada, uma classe de tight ends interessante. A terceira mentira, agora você um pouquinho mais específico com o jogador. O Abdul Carter, edge de Penn State, é um edge sem defeitos e automaticamente vale um top 5. Eu acho uma mentira isso. Ele é o melhor edge da classe? Sim, eu acho que sim, ele é. Ele ainda precisa de desenvolvimento? Eu acho também. Ele dá uns spins para tentar chegar no quarterback, às vezes dá errado. Eu acho que ele cai muito no chão também. E normalmente isso é porque ele foi dominado fisicamente por um offensive tackle, ou às vezes até tecnicamente. É um jogador muito explosivo, com uma primeira passada excelente, com uma alavancagem, o bend fantástico, mas eu acho que ainda falta força física nele em alguns momentos. Tá? E isso pode ser um problema na transição dele para a NFL. Então, ele não é um edge perfeito. Ele não está no mesmo nível, por exemplo, do Nick Bosa, na minha visão, chegando na NFL. Ou, claro, do Myles Garrett, que é um prospecto bizarro chegando na NFL, Myles Garrett. E ele não tem essa força que o Myles Garrett tinha, tá? Então, eu até vou usar um exemplo. Eu acho que eu prefiro saindo de Penn State, e é até engraçado porque tem algumas semelhanças, né? Penn State, camisa 11, que é a camisa clássica dos linebackers bons de Penn State, e jogou como off-ball linebacker, e aí tem essa transição para edge rusher, mas que é claro, o Micah Parsons, né? Que pode a qualquer momento ser o não quarterback mais bem pago da NFL. Mas eu vejo o Micah saindo melhor, em termos físicos. De qualquer forma, essa última parte é verdade. Ele vale uma escolha no top 5. New England Patriots, por exemplo, pode escolhê-lo, tá? Então, sim, o Abdul Carter é o melhor edge, mas ele não é perfeito. Ele tem essa questão da força física, da força de jogo, que me deixa com a pulga atrás da orelha. Agora, a quarta mentira, essa é muito boa. Essa classe de quarterbacks é meh e nenhum time vai subir por um quarterback. Bom, vamos considerar os Giants. Porque os Giants pode ser que subam, né, para 2, para 1. Mas vamos pensar nos outros times. Será que nenhum time vai subir por um quarterback? Porque a classe é, como diria o poderoso castigo, mais ou menos. Ou o camarada do Jatlov, que eu gosto bastante de usar. Not great, not terrible. Essa classe é melhor do que a classe do Kenny Pickett. Tanto o Cam Ward como o Shedeur Sanders seriam o número 1 naquela classe do Kenny Pickett, que foi uma tragédia, né? Kenny Pickett, Matt Corral, que está agora na UFL, inclusive. Tragédia aquela classe. Kenny Pickett foi o único quarterback escolhido na primeira rodada. Eu não acho que essa classe é ruim nessa pegada. Inclusive o Cam Ward, que vai ter um perfil sobre ele em breve aqui no canal, eu gosto mais dele do que a maior parte das pessoas. Tem sim alguns problemas, a Hero Ball, mas é um jogador que tem um zip na bola fantástico, força no braço para fazer qualquer tipo de lançamento na NFL. Se ele for bem lapidado, ele pode dar muito certo. Agora, é mentira isso, na minha visão, por quê? Porque eu consigo ver times, primeiro, subindo pelo Jackson Dart no final da primeira rodada, se ele estiver caindo até lá. O Jackson Dart de Ole Miss é o terceiro quarterback dessa classe. Algum time pode subir para o final da primeira rodada para ter a opção de quinto ano. Começa por aí. Segundo ponto, algum time, vamos supor que os Giants não estejam tão apaixonados assim no Shedeur Sanders. Na minha visão, se os Giants tiverem o Shedeur Sanders disponível na 3, eles vão pegar ele. Mas vamos supor que não é o caso, aí os Jets passam ele, os Raiders passam ele, todo mundo ali passa ele. Algum time subiria para pegar o Shedeur Sanders no top 15, que seja. É exemplo do que aconteceu quando o Justin Fields caiu. Eu acho o Shedeur Sanders um prospecto melhor, deixando claro isso, mas o Justin Fields caiu e o Chicago Bears escolheu ele na frente do Micah Parsons. Enfim. Então, assim, para mim quase impossível que o Shedeur Sanders, a menos que tenha alguma coisa extracampo muito forte, que a gente não tenha conhecimento, mas é quase impossível que ele caia do top 20. Algum time subiria por ele. E algum time pode querer subir pelo Jackson Dart também para o top 10. Parece loucura, mas, gente, vamos lembrar que Michael Penix Jr. e
Bo Nix eram prospectos com nota consensual de segunda rodada, não só por mim, mas por muita gente, e eles saíram no top 15. Então, é o draft da NFL, coisas doidas acontecem. Eu acho que, primeiro, essa classe não é meh. Começa por aí. Não é meh do Mussum, tá? Meh de tipo, não acho que é isso, de quarterback. Não é uma classe como do ano passado, mas também ela não é horrível. E segundo, que quarterback, meus amigos, quando um time gosta de um quarterback, ele faz loucuras por um quarterback. Só não, sei lá, faz uma música sertaneja em homenagem ao quarterback, um sertanejo de sofrência, assim, tipo, você passou a bola para 5. Nossa, não sei cantar sertanejo. Acabei de perceber isso. Mas, não, essa classe não é meh, e eu consigo ver um time subindo por um sim, seja o Sanders, seja o Jackson Dart. E o Cam Ward. Cam Ward já é escolhido pelos Titans, né, gente? E a quinta mentira, que eu coloquei até no título, é que essa classe de wide receiver é horrível. Também é mentira. Essa, na boa, essa aqui é objetiva. Desculpa, gente. Essa aqui vai ser objetiva. Essa aqui não é uma verdade minha. Aliás, isso aqui é mentira. Isso é mentira. Essa classe não é horrível. Essa classe não tem o Ja'Marr Chase, essa classe não tem o Julio Jones, não tem um prospecto bizarro na posição de wide receiver. Acho que o melhor wide receiver é o Travis Hunter, que talvez nem o wide receiver seja na NFL, talvez o time escolha o Travis Hunter e queira colocar ele só de cornerback. Mas, acabei de almoçar, aí a parte que a pessoa olha e fala, ih, cara, já lá vem o Kurt com essas analogias insuportáveis, vou fechar o vídeo. Se você pensa isso, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Já não faz tempo que você percebeu que eu sou xarope? O que você está fazendo aqui ainda, meu querido, minha querida? Fui almoçar no restaurante por quilo agora há pouco e era... Hoje era dia árabe. Umas esfirra feia. Putz, cara, tinha umas esfirra feia que... Olha, tava seca, hein? Aí tinha uma esfirra de queijo lá, tinha uns charutos de uva feio também. Mas o Kafka tava legal. Tava legal, o Kafka tava legal. Aí eu fui lá, peguei o Kafka. Peguei um arroz e feijão, um franguinho grelhado. Aí tinha aligot também, que é purê de batata com queijo, que é francês, eu acho, né? Não sei qual era o sentido, mas... talvez um que a mais ali, né? Um aligot. Que eu nem acho tão bom assim, mas fiquei com vontade de purê de batata. E aonde que eu quero chegar? Essa classe de wide receiver, ela é um grande buffet. Porque ela tem para todos os gostos. Eu vou dar um exemplo. Consensualmente, o primeiro wide receiver puro, ou seja, só o wide receiver, é o Ted McMillan, de Arizona. Ele não é perfeito, tá? Mas ele tem uma virtude muito boa, que são as mãos dele. Ele tem um histórico no basquete, é um cara que em recepção contestada é fantástico, é um cara que... Cara, ele atacando a bola é muito bonito de ver o tape dele, assim, sabe? Mas não é um cara... Ele não é o Malik Neighbors, vamos colocar dessa forma. Tem o Luther Burden, que é um cara que, pós-recepção, se cair no time certo, vou imaginar que não vai acontecer, mas nos Rams, por exemplo, é um cara que em jardas após recepção é fantástico, mas ele pode ser visto por outros times como um cara que... um one-trick pony, sabe? Que só tem isso. Tem o Egbuka de Ohio State, que é um jogador bem esforçado, um jogador também bom nas jardas após recepção, bom bloqueador, mais trabalhando no slot, tá? E também pode ser, não sei que seja para todos os times. Tem o... Deixa eu ver quem mais eu posso falar. O Matthew Golden, bastante veloz, 4,29 no tiro de 40 jardas, mas o tamanho dele pode preocupar alguns times. Então, assim, lógico, eu vou fazer um vídeo só sobre wide receivers em breve. Mas o ponto é que essa classe de wide receivers ela não é ruim. É que ela vai precisar de encaixe. Ela vai precisar de um time que tenha uma panela que aquele jogador seja tampa. Não tem um prospecto, um termo que a gente usa bastante no beisebol, ou usava, porque eu estou aposentado agora, mas que é o 5-2 player, que é o jogador que tem todas as ferramentas. Não tem um wide receiver assim nessa classe. Mas tem alguns jogadores que, dependendo do plug, dependendo de onde ele for colocado, pode dar bom. Eu vou dar um exemplo de um outro mundo. Tem piloto que só vai bem em oval. E tem muito piloto que não consegue pilotar em oval.
Fernando Alonso, bicampeão, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, sem sacanagem. Eu sei que a última vitória dele faz mais de 10 anos. Mas o Alonso, na Indy, correndo as 500 milhas, não foi grande coisa. Tem piloto que é all-around, consegue fazer tudo. Mas tem piloto que é só de rally, por exemplo. Então, assim, é assim mais ou menos que eu vejo essa classe. Os 3 do topo do ano passado, como prospecto, Marvin Harrison Jr., que foi para os Cardinals de Ohio State, Malak Neighbors de LSU, que foi para os Giants, Roman Dunze de Washington, que foi para os Bears, e até o Brian Thomas, companheiro do Malak Neighbors de LSU, para mim ele seria o número 1 desta classe agora. Honestamente. Até o Brian Thomas, que aliás foi muito bem no ano passado nos Jaguars, considerando todo o contexto dos Jaguars, ele foi muito bem. Então, não tem um cara pica das galáxias, mas essa classe não é ruim. Essa classe tem prospectos interessantes. E eu poderia citar até mais nomes, tá? Jogadores de segunda rodada vão dar certo. Lembrando do exemplo que eu falei mais cedo no vídeo. DK Metcalf saiu na segunda rodada. Muito se falava que ele não tinha árvore de rotas completa, tal. Foi um dos jogadores que eu defendi. O A.J. Brown eu gostava muito. Até hoje eu estou inconformado que os Patriots escolheram o N'Keal Harry e não o A.J. Brown. E ele foi um jogador escolhido no final da primeira rodada. Claro, às vezes pode ser que o cara não dê certo. Hakeem Butler, por exemplo, não dê em nada. Mas é uma classe que eu acho muito interessante. Garimpar esses aspectos, os pontos positivos e negativos na posição de wide receiver. Este draft, para terminar, eu estou vendo algumas pessoas falando que a classe não é boa. Eu não acho isso. A classe é boa. A gente vai ter vários jogadores escolhidos na primeira rodada e na segunda, que daqui 2 anos vão ser titulares muito bons. Pode ser que não sejam ao Pro, mas que vão ser titulares muito bons. E a gente tem um topo de classe com o Travis Hunter, que é um unicórnio. Travis Hunter, jogando de cornerback, ele pode ser um dos melhores cornerbacks da NFL daqui 2 anos. A gente tem o Abdul Carter, que é muito bom, tem essa questão da força física que eu falei, mas ele é um edge muito bom. Excelente no bend, uma coisa rara, né, na alavancagem. A gente tem o Mason Graham, de Michigan, que também é um defensive tackle acima da média. Então também não vamos ficar olhando, só porque não tem quarterback badalado, achar que o draft é uma merda nesse ano, porque não é, tá? E por fim, a última mentira é este café. Eu traí o movimento punk e este café é decafeinado. É que não dá para beber tanto café assim e eu percebi que eu tenho vício físico do café. O cheiro do café, fazer o café, beber o café, que eu sei que fizeram figurinha do WhatsApp eu fazendo assim. Já recebi, viu? Inclusive, muito obrigado, estou usando bastante. E aí, este café é uma mentira, ele é decafeinado, embora o café decafeinado ainda tenha 5 mg de cafeína, mais ou menos. É isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso, bom almoço, até a próxima, tá bom? Para mais conteúdo, assina o Like Plus. Eu tô falando individualmente dos times em vídeos para os membros. Já falei sobre os 49ers ontem e agora eu vou me manter na costa oeste porque eu quero falar sobre os Raiders, que é um time que eu acho bem interessante e eu tô com um feeling que o Ashton Jeanty não passa do Las Vegas Raiders. Vou falar sobre os Raiders num vídeo para os membros e vou falar sobre muitos outros times em breve para os membros também. Beijo carinhoso e até a próxima.